Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live muito importante de Phrasal Verbs. Hoje eu vou mostrar para vocês exatamente na prática como que funciona, como que se usa, como é a forma correta de estudar Phrasal Verbs, ok? Phrasal Verbs, eles são extremamente comuns e muito frequentes na língua inglesa. A todo momento, nas mais variadas situações, as pessoas utilizam Phrasal Verbs. Eles são uma forma natural de se expressar dos nativos, porque os Phrasal Verbs são essenciais para a conversação e também para a compreensão do idioma. Os Phrasal Verbs são utilizados principalmente em situações de linguagem mais informal, mas devido à grande frequência com que ele é utilizado, tem muitos Phrasal Verbs que mesmo em contextos mais formais também aparecem. E esses verbos não podem ser traduzidos literalmente. Nós não podemos pensar e analisá-los palavra por palavra isoladamente. Eles têm uma ideia geral ali embutida neles e nós temos que conhecer esse significado para que nós possamos, então, compreender e utilizar. Eles são compostos por 2 ou 3 palavras. Nós temos verbos amar, entrar, sentar, sorrir, uma palavra só. Mas a grande característica dos Phrasal Verbs, como eles são compostos por 2 ou mais palavras, alguns deles não são inseparáveis, eles têm que ficar juntinhos e às vezes nós podemos colocar um complemento entre eles. Então, existem os Phrasal Verbs que são separáveis e os que são inseparáveis, e nós vamos ver tudo isso na prática. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns verbos em azul. Nós temos o verbo go, que é ir, give, é o verbo dar, get, tem inúmeros usos, mas principalmente com o sentido de conseguir, obter, ganhar, comprar ou chegar. Esses são os principais usos, mas ele é um verbo bastante amplo no inglês, assim como o verbo take. Take pode ser entendido como tomar ou levar. Take a taxi, tomar um táxi, pegar um táxi. Take a pill, tomar um comprimido, um remédio. Ok? Então, esses verbos, se eles vierem acompanhados de uma outra palavrinha como essas aqui, o sentido deles muda. Ok? O sentido muda. Mas, então, vocês têm que aprender o verbo como um todo, como uma coisa só. Por exemplo, go é ir. Go in é entrar. Muitas vezes eles têm, assim, fazem sentido, porque in é dentro. Ir dentro faz muito sentido ser entrar. Nem sempre tem essa lógica assim tão clara, mas vários deles têm, outros não. Essa é a importância de aprender em contexto. Quando nós aprendemos com um material autêntico, num filme, num seriado, numa música, tudo passa a fazer sentido. Aqui eu só estou mostrando para vocês o que é. E estudar desta forma é o que torna o estudo um pesadelo. Os alunos não podem, as pessoas não podem estudar assim. Go in, go é uma coisa, go in é entrar, go on é continuar, go up é subir, go away é ir embora. Porque assim vocês vão esquecer com muita facilidade e vão confundir com muita frequência, porque é uma decoreba, não é uma forma significativa para nós. Ok? Então, simplesmente saibam que Phrasal Verbs é isso aqui, é um verbo acompanhado de uma outra palavrinha que vai mudar o sentido daquele verbo. Por exemplo, go on é um dos Phrasal Verbs que eu tive muita facilidade em aprender, porque ele é muito frequente na música do Titanic, que é o filme Titanic. My heart will go on. Meu coração vai continuar, vai seguir. Então, no momento que nós aprendemos dessa forma, nós não esquecemos mais. A mesma coisa o verbo give. Give in é entregar alguma coisa. Get in também é entrar. Take in é assimilar alguma coisa. Então, se vocês aprenderem de uma forma
que diga algo para vocês sobre o verbo em si, tudo vai ficar muito mais fácil. Aqui, por exemplo, mais algumas palavras que podem acompanhar esse verbo. Esses verbos são vários, na verdade, muitos, mas aqui eu trouxe alguns opostos para vocês verem que pode ter go in ou go out. Out literalmente significa fora, então go in é entrar, go out é sair, né? E pode encontrar com on ou off, up, que é para cima, ou down, que é para baixo, away, over. São muitas palavrinhas que acompanham. E eles podem ter diversas combinações, mas nem todos os verbos vão poder acompanhar qualquer uma dessas. Por isso que é só a prática que vai nos dizer, certo? Por exemplo, não quer dizer que todos esses verbos que estão aqui podem ser acompanhados de todas essas palavras. E, às vezes, eles acompanham duas, são acompanhados por outras duas palavras. Por exemplo, give on to ou get rid of. Por isso que eles são verbos compostos por duas ou mais palavras. Bom, tudo que eu mostrei aqui foi a forma como as pessoas costumam ver os phrasal verbs e estudá-los daquela forma ali. É um verbo, uma preposição, e é por isso que se torna tão confuso. A mesma coisa estudar com uma tabela como essa. Parece, a impressão que dá é que é muito bom estudar com uma tabela dessas, porque nós temos o verbo, né, o phrasal verb aqui, tem o significado, já uma tradução, o que significa, uma informação, qual é o tipo desse verbo, se ele é separável, se ele é inseparável, e um exemplo. Mas isso aqui não funciona, porque é decorar. Imagina vocês ficarem ali pensando que get at significa querer dizer ou insinuar, que nós não podemos separar, e uma frase de exemplo é what are you getting at? É bom estudar com frases, mas frases assim aleatórias, fora de um contexto, não é o suficiente para que a gente se lembre de uma forma natural dos phrasal verbs depois. E aí, se nós tivermos uma pessoa depois do get at, esse SB indica a palavra somebody, que significa alguém. Get at somebody é criticar alguém. He's always getting at me. Ele está sempre me criticando. Então vejam que são detalhes que mudam e o sentido muda completamente. Então, definitivamente, não estudem com listas de phrasal verbs, porque isso não vai ser produtivo para os estudos de vocês. Um exemplo bem claro, vocês sabiam que existem phrasal verbs em português? Eles existem. E vocês tiveram alguma dificuldade em aprender? Não, porque aprenderam de uma forma natural. Alguns exemplos de phrasal verbs na língua portuguesa. Cair fora. Nós temos o verbo cair e nós temos aqui fora, né? A preposição com, enfim, alguns advérbios. E aí mudou o sentido do verbo. Não é mais cair, é sair, se retirar. Ou então mexer, que literalmente tem o significado de misturar. Como um phrasal verb, ou seja, acompanhado de uma preposição, ele tem um sentido alterado, modificado. Mexer com alguém é brincar com alguém ou incomodar alguém. Dar em cima, paquerar. Partir para cima, atacar. Então, a mesma coisa no português. Se vocês aprenderam de forma natural, através da exposição, vendo as pessoas utilizando o idioma, a mesma coisa no inglês. Se vocês estiverem expostos ao inglês através de filmes, seriados, que são riquíssimos de phrasal verbs, através de músicas, escutem a música acompanhando a letra, vocês vão encontrar inúmeros phrasal verbs. Ou então livros. Imaginem, quem já está no nível intermediário ou avançado, a melhor forma de praticar phrasal verbs é através de histórias, dos livros, porque é um material bastante extenso e vão aparecer muitos phrasal verbs, né? E sempre acompanhando do áudio para vocês aprenderem com a pronúncia,
utilizarem também o recurso da memória auditiva, não só a visual. Quando nós associamos essas duas, visual e auditivo, é onde nós temos aí, aumentamos muito a nossa capacidade de memorização, de lembrar, ok? E então, o que fica de aprendizado de tudo isso? The more you practice, the better you get. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Não existe outra forma de estudar phrasal verbs que não seja através da prática. Então, não é sentar agora eu vou estudar phrasal verbs. Não, você vai se expor ao inglês, você vai consumir o inglês, vai estudar inglês de uma forma natural. E à medida que esses phrasal verbs forem aparecendo, você vai aprendendo e vai vendo quais aparecem com mais frequência, quais são mais importantes, que merecem mais a nossa atenção. Porque aprender inglês, ou os phrasal verbs em si, não é difícil. Tudo que é novo, num primeiro momento, sim, é um pouco difícil porque nós não conhecemos. Mas com o tempo e com a prática, se torna muito simples e muito mais fácil. O inglês em si não é difícil. O que às vezes as pessoas fazem é tornar ele difícil. Então vamos olhar agora em alguns phrasal verbs na prática, com frases de filmes e seriados. Eu escolhi aqui alguns phrasal verbs com o verbo look, para vocês verem na prática essa diferença que muda a palavra que acompanha, o significado muda, e também um outro phrasal verb composto de 3 palavras, para vocês verem que tem alguns aí mais longos. Look after. Aqui nós temos um phrasal verb. Look é o verbo olhar. After é depois. Lembra que eu disse nós não podemos traduzir palavra por palavra porque não faz o menor sentido. Olhar depois. O que significa isso? É cuidar de alguém, tomar conta. A definição desse verbo é a seguinte: to be responsible for or to take care of somebody or something. To be responsible for or to take care of somebody or something. Ser responsável por ou cuidar de alguém ou algo. E aqui tem algumas falas de alguns filmes e seriados. Nós temos look after yourself. Look after yourself. Yourself é você mesmo. Nós temos do it yourself. Faça você mesmo. Aquela frase, né? Quando os tutoriais que a pessoa ela mesma faz as coisas em casa. Então, do it yourself. É daqui que vem esse yourself. Você mesmo. Look after yourself. Cuide-se. Look after yourself. Look after yourself. Look after yourself. Um outro exemplo. Look after one another. Look after one another. Cuide um do outro. Então, 2 pessoas em que uma vai cuidar da outra. É isso que significa one another. Um do outro ou um ao outro. Essa frase, ela foi retirada do seriado Game of Thrones. Look after one another. Look after one another. Look after one another. Temporada 7, episódio 7. The Dragon and the Wolf. O dragão e o lobo. E nós temos também no filme Cinderella. Who looks after us? Who looks after us? Quem cuida de nós? Who looks after us? Who looks after us? Who looks after us? E uma das características dos phrasal verbs, quem parou para estudar com gramática e ver regras, que definitivamente não é a melhor forma de estudar phrasal verbs, tem lá uma regrinha que diz que alguns pronomes, o que são pronomes? Essas palavrinhas como me, you, him, her, us, them, que servem para se referir a mim, a você, a ele, a ela, a nós e a eles, devem vir entre o phrasal verb, aqui no meio. Só que aí, essa regra não contempla que alguns
phrasal verbs nunca se separam. Então, esse é um caso, o verbo look after. Então, vejam a importância de aprender na prática e não com regras, porque as regras, elas não abarcam todos os casos, certo? E aí, erroneamente, quem aprendeu decorando regras em vez de ir para o inglês da prática, iriam acabar utilizando isso de forma equivocada. Okay? Então, tomem muito cuidado e prestem muita atenção na forma como vocês estudam. Who looks after us? Vocês podem perguntar, mas por que tem esse S aqui se o verbo é look after? Nos casos anteriores não tem. Por que tem esse S aqui? É simplesmente uma questão de conjugação, ok? Quem olha, aqui no caso, quem cuida, por causa do look after, né? Mas independentemente se fosse ou não phrasal verb, seria com S o verbo look. Quem cuida de nós? No inglês, quando nós temos a palavrinha who, que significa quem, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. O que é isso, terceira pessoa do singular? É a mesma coisa do português. Eu cuido, primeira pessoa. Tu cuidas, segunda pessoa. Ele cuida é a terceira pessoa. E se vocês perceberem, no português nós também dizemos quem cuida. Não é quem cuido, quem cuidas, é quem cuida. É a mesma conjugação do ele cuida. E no inglês a mesma coisa. He looks after, she looks after, ele cuida, ela cuida, who looks after, quem cuida, ok? As pessoas acham curioso isso. Então é bem interessante eu já trazer essa questão para vocês saberem que o who tem que ter o verbo, a letrinha S ali na conjugação. Samuel da Silva, pode me responder, phrasal verbs têm presente contínuo? Sim, os phrasal verbs eles são verbos em que eles têm todos os tempos verbais. Presente, passado, futuro, contínuo, todos os tempos. Ok? Aqui nós temos a pessoa está dizendo look after yourself. E look after one another seria dando uma ordem, dando um conselho, na verdade, né? Um conselho. Isso seria um imperativo, já que estamos falando de gramática aqui. Mas aqui, who looks after us é um presente. E who is looking after us? É quem está cuidando de nós. Who looked after us? Quem cuidou de nós? Who will look after us? Quem vai cuidar de nós? Eles são verbos. Tem todos os tempos verbais. Agora nós temos o verbo look out. Look out. Nós temos look, que é olhar. Também é parecer. Inclusive na live anterior nós vimos um exemplo em que ele tinha esse verbo look com o sentido de parecer. E o out, que é fora. Como assim? Né? Olhar fora não faz o menor sentido porque é um phrasal verb. Então, look out significa used to warn somebody to be careful, especially when there is danger. Used to warn somebody to be careful, especially when there is danger. Usado para avisar alguém, para ser cuidadoso, para tomar cuidado, especialmente quando existe perigo. Então aqui eu peguei alguns exemplos de filmes e seriado em que eu encontrei essa expressão look out e sempre uma situação de perigo. Imagina no Jurassic Park, vem vindo o dinossauro, look out! Look out! Look out! Look out! Ou então no Mowgli, ele fala Mowgli, look out! E eu acho que, se não me engano, é uma pedra, uma rocha que ia cair. Mowgli, look out! Mowgli, look out! Mowgli, look out! Então, situações de perigo, de emergência, nós utilizamos look out. Look out! Look out! Look out! Mas esse look out também é utilizado num sentido literal, que é o de olhar para fora de uma janela. He looked out the window. He looked out the window. He looked out the window. Então, se vocês encontrarem he looked out the window, ele olhou pela janela. Ou ele olhava pela janela. Ou ainda, take a look out the window, Elroy.
Essa frase é do The Jetsons. Take a look out the window, Elroy. Take a look out the window, Elroy. Take a look out the window, Elroy. Take a look out the window. Então, dê uma olhada pela janela, Elroy. Take a look é dê uma olhada, né? Take a look out the window. Aqui é literal. Olhar para fora da janela. Ok? E um outro verbo que nós vamos ver é o look forward to, composto por 3 palavras, como eu havia dito. São verbos compostos por 2 ou mais palavras. Esse to faz parte do phrasal verb. Look forward to. Isso significa to feel happy and excited about something that is gonna happen. To feel happy and excited about something that's gonna happen. Sentir-se feliz e empolgado, animado com algo que vai acontecer. Por exemplo, looking forward to Christmas. Looking forward to Christmas. Ansioso pelo Natal? Está aguardando ansiosamente pelo Natal? Aqui nós temos 3 exemplos com o phrasal verb num tempo contínuo, como haviam perguntado. Ó. Looking forward to Christmas. Está aguardando ansiosamente pelo Natal? Looking forward to Christmas. Looking forward to Christmas. Looking forward to Christmas. E nesse outro filme, nesse seriado, Parks and Recreation, ele diz o seguinte: Looking forward to tomorrow. Looking forward to tomorrow. Ansioso por amanhã. Looking forward to tomorrow. Looking forward to tomorrow. Estou aguardando ansiosamente o dia de amanhã. Algo vai acontecer e a pessoa está ansiosa pelo dia seguinte. Ou ainda, well, I'm looking forward to meeting him. 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 Aqui nós temos o looking forward to seguido de um outro verbo, meet, que é conhecer. Bem, eu estou ansioso para conhecê-lo. E aqui, como nós temos um verbo depois de look forward to, esse verbo tem que ter o ing, ok? Isso é uma estrutura da língua inglesa, é um padrão, ok? Depois de look forward to, se vier um verbo, ele tem que ter o ing, o ing. Isso não aconteceu nos casos anteriores, porque nós não tínhamos um verbo, nós tínhamos a palavra Natal. Ou então, tomorrow, amanhã, né? Um substantivo, um advérbio de tempo. Então, se tiverem um verbo, tem que ter o ing. Vejam a importância de aprender na prática, com um contexto, com um material autêntico em que vocês vão poder ouvir os próprios nativos falando em velocidade natural. Dessa forma, vocês já veem exatamente o verbo sendo utilizado, como ele é utilizado, a pronúncia dele. E então não tem nada de difícil estudar dessa forma se vocês simplesmente considerarem que os phrasal verbs nada mais são que como qualquer outra palavra, uma palavra qualquer. Assim como nós temos gírias, expressões idiomáticas, que também, false friends, que não podem ser traduzidos ao pé da letra, que não fazem o menor sentido. A mesma coisa os phrasal verbs. E isso indica, isso só prova que sempre nós temos que estudar de forma significativa e contextualizada, ok? Bom, agora nós vamos ver o verbo get rid of. Get rid of. Que significa to make yourself free of something that you do not want any longer or of somebody that is annoying you. To make yourself free of something that you do not want any longer or of somebody that is annoying you. Isso aqui significa se livrar de algo que você não quer mais ou de alguém que está te incomodando. Então, literalmente é se livrar de. Esse of é de. Se livrar de alguém ou algo que você não quer mais ou que esteja atrapalhando, incomodando, irritando. Por exemplo,
Nós podemos utilizar esse phrasal verb com coisas ou com pessoas, né? E aqui o primeiro exemplo, nós temos uma coisa. Get rid of hope. Get rid of hope. Se livrar da esperança. Remover, não ter mais esperança. Get rid of hope. Get rid of hope. Get rid of hope. Get rid of hope. E nós podemos utilizar com uma pessoa. Get rid of him. Se livrar dele. Aqui no caso não é uma pergunta, desculpe. Essa é uma pergunta. Get rid of him. Livre-se dele. Ok? Em uma das cenas, o cara tá com uma criança junto. E aí eles falam, livre-se dele. Não é pra ele estar levando uma criança. Get rid of him. Get rid of him. Get rid of him. Então, get rid of him. E aqui nós podemos utilizar o nome da pessoa. Nós podemos utilizar simplesmente um pronome. Livre-se dele, livre-se dela, livre-se deles. Ok? Ou um objeto. Alguma coisa que nós temos em casa que a gente não queira mais. Quero me livrar desse sofá. Ok? Outros exemplos são get rid of it ou get rid of this. Essas duas frases significam a mesma coisa. Get rid of it! Get rid of it! Get rid of it! Livre-se disso. E aí pode estar se referindo a qualquer coisa. It se refere a um objeto ou a um animal, às vezes a um bebê. Ok? Tem uma cena aqui, ó, Children's Hospital, em que eles estão num hospital, uma maternidade, um monte de criança berrando. Get rid of it. Get rid of it. Get rid of it. Get rid of it! Get rid of it! Get rid of it! Fala get rid of it. E aí, então, get rid of this é sinônimo dessa frase, porque é livre-se disso. Ok? Get rid of it pode ser entendido livre-se disso ou livre-se dele ou dela, mas para um objeto ou um animal, uma coisa no singular. Get rid of this, algum objeto. Foi um prazer, agradeço muito a presença de vocês aqui num domingo à noite. Estão de parabéns, né? Comprometidos, interessados em aprender inglês. Good night!